Numa era distante e primitiva, em um pequeno canto empoeirado da galáxia, eu tive o meu primeiro contato com seres de outra dimensão. Os videogames! Venha comigo em aventuras de volta no tempo e histórias sobre a minha vida com os videogames. Neste podcast chamado Hey, você conhece o Mario? Here we go! Bom dia, meus cancelados. Como é que vocês estão hoje? Tá tudo bem aí, cara? Tá tomando água? Não esquece de tomar água, hein? Tem que ficar hidratado, pô. Porque se você não se cuidar, cara, você pode ser cancelado, velho. Pois é, hoje em dia é muito fácil a gente ser cancelado, né? E eu estava pensando justamente sobre isso. Quais são os jogos que eu mais queria ter jogado que foram cancelados, cara? E eu fiz aqui uma listinha marota e que eu acho que vai fazer você lembrar também desses títulos aí. Vai fazer você lamentar junto comigo também. Porque poucas coisas me deixam mais tristes do que o incêndio na biblioteca de Alexandria e o cancelamento de jogos muito bons. Então eu quero compartilhar essa dor com vocês hoje, então pega teu lencinho aí, prepare-se para chorar, porque hoje as lágrimas vão descer, cara. Vamos falar hoje de alguns jogos aí que tinham tudo para ser mega títulos assim maravilhosos, mas que foram cancelados por um motivo ou outro, cara. Bom, lá em 2013, como eu já comentei, né, foi anunciado o Xbox One, o anúncio mais desastroso da história dos videogames, né, velho? Que inclusive foi o que matou mesmo o Xbox como hardware para sempre. Só que em 2014, a Microsoft começou a tentar reverter aquela cena ali que estava muito desvantajosa para eles, né? Eles tentaram anunciar vários títulos, voltaram atrás em várias políticas idiotas que eles tinham tentado implantar lá no anúncio da E3 de 2013, né? Então, um desses anúncios de jogos exclusivos, né, foi o Scalebound, mano. O Scalebound foi um jogo que, quando ele foi anunciado na E3, causou uma enorme repercussão, assim, todo mundo só falava desse jogo, né? E ele foi um dos projetos mais ambiciosos da Platinum Games, cara. Se você não tá lembrando da Platinum Games, cara, ele é um estúdio que faz jogos de ação maravilhosos. Títulos como Bayonetta, como Nier Automata, né? E esse jogo, o Scalebound, ele seria um jogo exclusivo para Xbox One, né, na época, e PC também. Então, a Microsoft estava tentando recuperar a tua imagem ali, né, de tipo, não, agora a gente vai ter exclusivos também, vamos bater de frente com o Play 4 e tal, né? Mal sabíamos que a Microsoft já estava indo mal das pernas ali no Xbox, né? E nunca mais a gente teria a Microsoft da época do 360, né? Bom, mas o que é o Scalebound, cara? O Scalebound era um jogo de ação, como eu disse, né? Feito aí pela Platinum Games. E ele ia combinar uma experiência única de elementos de RPG, ação e interação com dragões, mano. E ele gerou uma enorme de uma expectativa lá em 2014. Só que ele foi ficando cada vez mais quieto, não saía mais notícias. E em 2017 ele foi oficialmente cancelado, né? Então, o jogo, cara, ele colocaria você no controle do Drew. O Drew, basicamente, cara, é o Nero do Devil May Cry 4. Se você não jogou, cara, eu recomendo, inclusive, um jogão maravilhoso, sabe? Mas ele é um jovem radical, cheio de atitude, de cabelo branco, né? E que curte muito rock. E ele tem um braço demoníaco e ele tem um par de headphones, né? De fones de ouvido, aqueles fones grandões assim. Então ele é literalmente o Nero de Devil May Cry. Tipo, copia, mas não faz igual, né? Bom, e o legal desse jogo, a diferença, né, desse jogo, que fez ele ser tão aclamado e tão esperado ali, cara, é que ele tinha, o Drew, né, esse personagem, ele tinha uma ligação mágica com um dragão, um gigantesco dragão chamado Tuban. Então o Drew e o Tuban, eles eram interdependentes, cara, quer dizer, se um morresse, o outro também morria. E essa mecânica ia ser um vínculo central pro gameplay, incentivando o jogador a equilibrar um combate direto com o Drew e o comando mais estratégico do Tuban, né. Além disso, cara, tinha sido anunciado na época um modo cooperativo para até 4 jogadores, cara, onde cada participante teria seu próprio dragão personalizado, né? Então, era uma coisa totalmente diferente, a gente nunca tinha ouvido falar, né? O Hideki Kamiya, inclusive, né, que era o produtor por trás, aliás, o diretor por trás desse jogo, né, ele falou na época que ele era apaixonado por dragões e ele queria um título assim com dragões que não fosse simplesmente de voar, né. Então ele teve a ideia de misturar o The Elder Scroll, Dragon Age e tal, né, incluindo alguns aspectos aí da mitologia japonesa, tipo Godzilla e tal, essas coisa de monstro gigante lutando, né. Inclusive você poderia personalizar bastante o teu dragão também, deixar ele do jeito que você quisesse, né.
E no trailer de revelação desse jogo lá em 2014, cara, na E3 de 2014, inclusive eu assisti essa E3, então eu vi esse anúncio aí em tempo real, mano. Eu fiquei louco, porque imagina o seguinte, cara. Pensa no Monster Hunter, onde você tá jogando ali com mais 4 amigos, só que cada um tem um dragão gigantesco, cara. Então nesse trailer de anúncio mostra o Tuban, né, que é esse dragão, enfrentando um monstro, um insetão gigantesco assim, enquanto o Drew ele ataca ao mesmo tempo assim, tipo nos pontos mais fracos do bicho, sabe? E então imagina o nível estratégico disso, um Monster Hunter onde você pode mandar o teu monstro, o teu dragão, né, mais os dragões dos teus amigos atacarem um inimigo, enquanto você e teus amigos descem ou vão montados no dragão, né, enfim, e vão atacando os pontos fracos, né, desse inimigo também. Então era uma mecânica interessante se fosse bem implementada, né, mano? E aí no trailer, inclusive no final, mostra assim outros dragões chegando também, que seriam ali os outros jogadores, né, para juntos com o jogador principal, com o Drew, enfrentarem uma mega de uma hidra ali de 20 cabeças gigantesca, né? Então imagina o nível das batalhas, cara. Eu acho, a única coisa que eu gostaria, assim, é que eles não tivessem feito o Nero de novo, né, cara? Um moleque ali, inclusive, ele até é piadeiro, assim, ele tem muita pegada do Dante, né? Ele faz uma piscadinha pra câmera e faz Hé! E aí coloca o fone dele com uma tecneira rolando, puxa a espada e vai pra cima, né? Inclusive, ele tem uma transformação, que não é uma transformação em demônio, né? Que nem o Dante, mas ele se transforma em um dragão humanoide, assim. Então, cara, ele é um jogo que teve tanta promessa, assim, tinha tudo pra dar certo, cara. Já tava ali em andamento, né? O trailer teve uma recepção super positiva, né? Até hoje aí tem uma galera que lamenta, inclusive eu, né? Lamenta esse jogo nunca ter sido lançado. E quem sabe esse jogo não teria dado início a uma grande franquia. Quem sabe esse jogo não teria ajudado com a reputação do Xbox, que tinha ido pro ralo, né, cara? O que será que podia ter acontecido, né? E por que esse jogo foi cancelado em 2017? Bom, dando uma olhada na internet, eu vi alguns pontos assim, cara. Eles disseram basicamente que o Xbox One ele era muito fraquinho, o hardware era muito fraquinho para realizar aquela visão que eles tinham, né? Então eles não conseguiam fazer a Unreal Engine 4 atender os requisitos que eles queriam, né? A demanda gráfica era muito elevada, a complexidade da interação com os dragões, mais outros monstros gigantescos na tela também, né? E tanto a Platinum Games quanto a Microsoft, eles reconheceram que o projeto não estava alcançando o nível que eles queriam. Sabe, o diretor, depois eles foram mudando de diretor, né? O diretor nessa época do cancelamento era outro já, era o Atsushi Inaba, né? Ele afirmou que ambas as partes falharam e que o jogo foi revelado cedo demais, aumentando muito a pressão em cima dos desenvolvedores e tal, né? Então o jogo sofreu muitos atrasos, mudanças de diretores e tal. O conceito que era muito ambicioso para aquele hardware daquela época, né? Então, infelizmente, cara, a única coisa que eles viram que podia ser feita ali era o cancelamento, né? Mas, pô, hoje com o hardware de hoje, esse jogo poderia ser facilmente revivido, né? Um Monster Hunter com dragões aí. Então fica aí, né? A nota aí na história do Scalebound, cara. Um jogão aí que tinha tudo pra dar certo. Se você nunca viu o trailer, cara, vai lá ver o trailer no YouTube que é mó legal, cara. Então, vamos seguindo aqui, cara, pra nossa procissão da tristeza, porque esse próximo jogo aqui, cara, esse vai doer. Se segura aí que esse vai doer, cara. Eu vou falar do Star Wars 1313, meu velho. Pois é, você sabia que ia chegar, cara. Não adianta você fingir que não sabia. Esse jogo, ele é um dos que mais me dói. Primeiro porque ele teve 2 trailers. O primeiro trailer era um trailer de conceito ali, mostrava mais ou menos a ideia do jogo e era maravilhoso esse trailer, é ação pura, né? E o segundo trailer que é o trailer de gameplay que mostrava realmente o gameplay do jogo rodando, né? Basicamente o 1313 era um Uncharted de Star Wars, cara. E apesar de eu gostar de Jedi, Sith, né, e da família Skywalker, toda essa história aí de Star Wars, eu gosto muito mais quando Star Wars ou jogos de franquias grandes assim focam em um Zé Ruela que não tem superpoderes, que é um cara normal do dia a dia assim. E é justamente isso que se trata o 1313, cara. Então esse jogo ele ia ser perfeito porque ele ia se passar a partir de... Você ia ser tipo um caçador de recompensa, mano. Você ia trabalhar assim, tipo, pros HUD, pras famílias criminosas, você ia fazer um monte de serviço assim. E sabendo que é Star Wars, eu acredito que no final teria uma história de redenção onde você viraria o mocinho, né? Mas de qualquer forma, cara, esse jogo ele era fantástico porque o design dele, cara, das fases, assim, tem aquela coisa do underground de Star Wars, aqueles cenários sujos, né, cara? Tipo, pensa, sei lá, cara, um lugar sujo, deprimente, assim, sabe? Cheio
de bandidagem e tal, né? Então no jogo, o jogo se chama 1313 porque você ia descer no andar 1313, eu não sei como diz isso, no milésimo terceiro, 13º andar. Eu não sei como diz isso, cara, mas você ia descer no submundo de Coruscant, né? A maior cidade aí do universo de Star Wars. Então no trailer mostra inclusive isso, a sua nave descendo ali naquele, tipo numa abertura que tem assim no planeta e você vai descendo, descendo, descendo até chegar no 1313º andar lá embaixo, né? Então o objetivo do jogo, cara, era fazer você viver essa fantasia de um caçador de recompensa, né? Você ia ter dispositivos e tal, mas você não é Jedi, você não ia ter sabre de luz, né? Você ia ter que contar com dispositivos tipo que atordoassem os inimigos, granadas, tipo de armamento e tal, né? E no trailer de gameplay mostra muito isso, um Uncharted de Star Wars mesmo. O personagem entrando em cobertura, atirando por cima, né, atordoando os inimigos com um dispositivo de atordoamento e tal. E graficamente, cara, considerando que ele foi anunciado em 2012, né, para as plataformas que ainda nem tinham sido lançadas ainda, que era o Play 4 e o Xbox One, né? Graficamente ele já era maravilhoso até hoje. Se ele fosse lançado hoje, cara, da forma que ele foi mostrado nesse trailer, ele ainda seria um jogo muito bonito, sabe? E nessa época de 2012, cara, ainda era antes dos filmes novos, né? Antes da Rey aí, do Kylo Ren, tudo. Então Star Wars estava meio que morta já, fazia muitos anos, né? Não tinha nada de Star Wars no cinema, e Star Wars estava bem em baixa mesmo, né? E tava rolando o boatos de que viria uma série nova de Star Wars ambientada em Coruscant, chamada Underworld, né? E aí eles tentaram pegar esse gancho também. Porque o jogo, cara, na verdade ele nasceu das mentes de um cara chamado Dominique Robiliard, que era o diretor criativo da Sony, né? E o Paul Meegan, presidente da Epic Games. Então o objetivo deles era fazer com que a série se ligasse com o jogo, sabe? Ia ser um novo universo de Star Wars. E o George Lucas na época, ele aprovou, porque a Disney ainda não tinha nem comprado Star Wars nessa época. Ainda era do George Lucas, né? E ele gostou muito do conceito do que ele viu pra série, do jogo, e ele aprovou, né? Ele deu a luz verde pro pessoal começar a trabalhar no jogo, né? Então tava tudo indo bem, o pessoal trabalhando no jogo, trabalhando na série, o George Lucas apoiando. Então o que deu errado, cara? Bom, em algum momento do projeto, o George Lucas, como sempre, né, se sentiu inseguro, porque é o cara mais inseguro que existe. E ele falou, pô, a galera não vai reconhecer isso como Star Wars, porque não tem Jedi, porque não tem sabre de luz, não tem Skywalker, não tem um personagem famoso, reconhecível. Ele falou, cara, faz o seguinte então, muda a história e coloca o Boba Fett. Faz o jogo agora ser a história do Boba Fett. Ai, cara, George Lucas, cara, George Lucas, né? A gente já tinha tido um jogo pra Play 2 de Boba Fett, né, o Bounty Hunter, pra que fazer mais um jogo, cara? Então, para equipe de desenvolvimento, isso significava mudar absolutamente tudo. A história, o personagem, o protagonista, né? Até um ator chamado Wilson Bethel, né, já havia sido contratado para interpretar o herói na época, gravado diversos diálogos, movimento facial, tal, né? Então, assim, várias mecânicas tinham que ser refeitas, porque o Boba Fett ele tem aquele equipamento dele, né, o jetpack, tudo que o personagem do jogo não tinha, né? Eles tentaram convencer o George Lucas de todas as formas, né, a dar uma chance pro projeto. Não, cara, confia, vai dar certo, um personagem novo e tudo mais. E sempre recebiam um não do George Lucas, porque ele morria de medo que a galera não fosse reconhecer aquilo como Star Wars, sabe? E aí, cara, quando eles estavam ali em plena produção, assim, tipo, beleza, vamos refazer, vamos ver o que a gente consegue modificar aqui, né? Vamos retrabalhar o jogo e tal. Começaram a sair algumas notícias, alguns rumores ali, cara, e que foram se tornando cada vez mais factíveis, né? Que o George Lucas ia se aposentar. E pouco tempo depois disso, o anúncio de que a Disney estava comprando a Lucasfilm e, consequentemente, a LucasArts, né, que era o estúdio por trás do jogo, por aproximadamente 4 bilhões de dólares, já não podia nem ser considerada rumor mesmo. Ela se mostrou real, né? O rumor se confirmou. E a Disney quando comprou a LucasArts, falou: não, fica tranquilo, né? Continuem o projeto do 1313, o jogo não vai ser afetado, né? Mas, né? Já conhecemos aí a consequência disso, né? Em 3 de abril de 2013, a Disney encerrou a LucasArts, demitindo cerca de 150 funcionários e cancelando todos os projetos do estúdio, cara. Eu tenho minhas opiniões muito particulares sobre a Disney no geral, não só a Disney com Star Wars, né? Mas, olha, eu vou falar pra você assim de uma forma bem resumida, cara. A única coisa boa que a Disney fez com Star Wars pra mim é Endor e a primeira temporada do Mandaloriano. O resto todo, todos os filmes, todos os seriados, tudo pra mim, pessoalmente, pode jogar no lixo, não serve pra nada, cara. Inclusive mataram
The Force Unleashed, né, que era uma franquia super legal. Fizeram o que fizeram aí com o Battlefront 2, né, cara, encheram de loot boxes, basicamente mataram os jogos, né. Então assim, dá pra ver que a Disney não tem direção, né, não tem direcionamento. Mas voltando a falar do Star Wars 1313, tem um vídeo que vazou também de gameplay alguns anos depois, cara, que aí mostra o quão legal seria esse jogo. É literalmente Uncharted de Star Wars, sabe? Mostra ele combatendo, mostra ele escalando ali uma nave enquanto a nave tá caindo. Cara, quem que não queria esse jogo? Quem que não queria um jogo desse? Fala a verdade. E inclusive, cara, se você for no canal oficial da Disney até hoje, o trailer de lançamento do jogo tá lá até hoje, cara. Parece uma piada muito cruel, assim, sabe? Enfim, esse é um jogo que vai me deixar muita saudade, assim, uma saudade que... Sabe, você já teve saudade de um negócio que você nunca viveu, mano? É isso aí, esse é o Star Wars 1313. Então eu classificaria a dor que eu senti com o cancelamento de Star Wars 1313 como um parto de trigêmeos, cara. Parto natural de trigêmeos, essa foi a dor que eu senti. Mas, se o 1313 doeu, esse próximo jogo é uma dor indescritível, cara. Eu classificaria como nível pisar em pecinha de Lego, velho. Esse doeu muito. Que foi quando eles cancelaram o jogo StarCraft Ghost, cara. Que até hoje, é um jogo anunciado lá em 2002, um jogo de mais de 20 anos de idade, cara. Um cancelamento, né, de mais de 20 anos de idade. E até hoje dói, até hoje tem gente soltando informações sobre o jogo, gente pedindo pra fazerem um jogo. Até recentemente aí, 5 anos atrás, vazou Vazou não, a IGN postou no YouTube um vídeo de gameplay comentado sobre como o jogo seria e o gameplay rolando no fundo. E o StarCraft Ghost, cara, pra quem não conhece a série StarCraft, é uma série de jogos de estratégia em tempo real, né? Só que o StarCraft Ghost não, ele ia ser um jogo focado em stealth em terceira pessoa, onde você controla uma soldada ali, uma Ghost, né? Uma fantasma, uma unidade de infiltração. Então ele ia ser todo em terceira pessoa, focado no stealth. Pensa numa mistura ali, cara, de Splinter Cell com Siphon Filter, sabe? Então ele ia ter a parte de ação, ele ia ter a parte de stealth também. E como você é uma soldado Ghost, cara, você tem algumas habilidades que você pode usar no jogo. E eles mostram, inclusive nesse trailer de gameplay aí, que a IGN comenta, né? Eles mostram algumas habilidades que você teria, como, por exemplo, visão térmica. Você poderia ficar invisível por um tempo, hackear portas, sem contar o próprio gameplay, né? Onde você poderia realmente entrar em combates ali, você tem um fuzil. Você poderia usar seu sniper de longe também, silenciado ali para ser mais stealth e tal. E você teria missões tipo de sabotagem, de ataque, de resgate de VIPs, essas coisas tradicionais de jogos do gênero, né? Mas eu acho que hoje ele faz ainda mais falta, porque ele foi feito, esse jogo, ele foi anunciado, né, numa época anterior aos jogos de mundo aberto, sabe? Então é o tipo de jogo que eu mais gosto, cara. Que é aquele jogo linear, que é bem focado na história, que vai te contando a história da personagem ali, do universo, né? De uma forma bem linear mesmo. Eu sinto muita falta desse tipo de jogo, sabe? E o mais interessante desse jogo é que quando ele foi anunciado, ele foi super bem recebido pelo público, assim. Super bem recebido, cara. E essas histórias de jogos cancelados, elas são interessantes não só pelo cancelamento do jogo em si, mas você vê o lado falho da indústria de games, né, mano? Porque fazer um jogo não é só super difícil, como é caríssimo também. Então você vê que mesmo muitas IPs assim já consagradas, de empresas grandes, cara, muitas vezes não conseguem sair do chão, né? Por exemplo, no caso do Ghost, a Blizzard, apesar de ser uma propriedade da Blizzard, não foram eles que desenvolveram o jogo, foi uma empresa chamada Nihilistic Software. Então eles começaram a trabalhar no jogo, só que nos documentários que eu vi, né, na pesquisa que eu fiz, o pessoal da Nihilistic conta que os caras da Blizzard ficavam, sempre que eles visitavam o estúdio, né, pra ver o progresso do jogo, eles chegavam com um monte de ideias novas que eles queriam que implantassem no jogo, cara. Então o jogo começou o desenvolvimento em 2002 e aí, porra, adiciona isso aqui, adiciona aquilo ali, então vai refazendo. 2003, 2004, né, era pra ter sido lançado em 2004 o jogo e nada. E beleza. E aí na Nihilistic Software chegou num ponto que tipo assim, tá, vocês querem um jogo que seja mais ação, vocês querem mais ação no jogo, mas ao mesmo tempo vocês querem que seja mais stealth. A gente não tá conseguindo entender, né? Toda vez que vocês vêm aqui, vocês mudam o escopo do jogo. Daí a Blizzard falou, então faz o seguinte, cara, vamos terminar a nossa parceria aqui. E aí eles terminaram a parceria, a Nihilistic foi, digamos, desligada do projeto. E eles pegaram um jogo que já estava quase pronto e entregaram na mão de um outro estúdio bem pequenininho chamado Swinging Ape Studios.
Pois é, que só tinha feito um jogo de aventura até aquele momento ali. Então o Swinging Ape pegou o jogo, continuou evoluindo, trabalhando, né, implantando as coisas que a Blizzard mandava, e deu tão certo assim a parceria entre os dois que a Blizzard acabou comprando esse Swinging Ape Studios, se tornou parte da Blizzard, né? E conforme eles foram trabalhando no jogo, na E3 de 2005 do ano seguinte, né, eles soltaram uma demo muito maior do jogo, né, muito mais polida, mostrando que o jogo ele já estava muito mais avançado do que no ano anterior. Inclusive tinha um modo para jogadores multiplayer, até 16 players, né, nessa E3 que as pessoas puderam jogar, com vários modos já de combate. Tinha um modo inclusive que você poderia jogar como os alienígenas, como o Zerg, né? Então ele já estava bem evoluído, cara. E aí eles soltaram inclusive e mostraram a cinematic de abertura do jogo, que é maravilhosa, mano. Inclusive no YouTube, alguém fez um upscaling a 8K dessa abertura aí, cara, usando inteligência artificial. Então eu recomendo muito pra você que gosta de jogo de tiro, StarCraft, ou mesmo que esteja curioso sobre esse jogo, procura no YouTube, se você digitar StarCraft Ghost Trailer, você já vai achar a versão aí feita com IA, né, upscaling. Então tá muito mais bonita assim a IA. A IA não, a Cinematic, né? Então, cara, tava tudo encaminhado, tudo encaminhadinho ali pra sair o jogo, sabe? Tava na porta já, cara. E aí, o que aconteceu? 2005 chegou a nova geração, né? Chegou o Xbox 360 e no ano seguinte chegaria o PlayStation 3 e o Nintendo Wii. E aí a Blizzard meio que pensou, pô, se a gente lançar esse jogo agora, que ia ser exclusivo para PlayStation 2, GameCube e Xbox, né? Depois o GameCube ele foi tirado da jogada porque eles queriam focar muito no modo multiplayer para console. E o GameCube, né, a Nintendo sempre foi fraquinha ali na parte de online, né? Ainda mais na época do GameCube. Então o projeto pro GameCube foi cancelado, mas ele ia sair então para PlayStation 2 e o Xbox original. E aí eles anunciaram o Xbox 360. Chegaria ainda aquele ano, né? E aí a Blizzard tomou a decisão de cancelar o projeto porque eles achavam que ia ser um jogo defasado, já ia nascer defasado, né? Porque ia ser só para a geração anterior. E foi uma das decisões mais estúpidas que eu já vi, assim, cara. Claro que foi totalmente baseado em números, em lucro, né? Mas, pô, esse jogo me dói muito porque ele é tudo que eu sempre quis, cara. Ele me lembra muito uma vibe, assim, de Call of Duty, Modern Warfare ou Black Ops 2, assim, em terceira pessoa. Aquela coisa high-tech, futurista, super linear, que você tem uns gadgets ali que você pode ir usando, né? Mano, eu queria tanto jogar esse jogo, tanto, tanto. E, de uma certa forma, né, eles perceberam o potencial desse jogo, principalmente da personagem, né? Da Nova, né? Que é a protagonista do jogo. Então ela ganhou sua própria novelização. Tem uma novelização que se chama StarCraft Ghost Nova, que conta a história de origem dela, né? Quando ela descobriu seus poderes psíquicos e ela entrou no projeto Ghost, né? Ela se tornou um comando ali e tal. Tem um anime não, um mangá dela também, que é o Terran Academy, que eu tenho aqui inclusive, que é legal, que mostra o treinamento da Nova com os outros Ghosts, sabe? E ela também saiu no StarCraft 2, né? Tem missões secundárias com ela, acho que tem até uma DLC com ela, que é só com ela no StarCraft 2, né? Então tem bastante conteúdo com a personagem, pelo menos, né? Pelo menos ela não morreu, assim, sumiu da face da Terra. Mas esse jogo ainda me dói muito, cara. Saber que eu nunca vou poder jogar, sabe? Igual o próximo cancelamento que a gente teve aqui na nossa lista, que é o reboot do Perfect Dark. Pois é, cara, ser fã de Xbox não é fácil. Não é fácil. O Xbox é onde as franquias vão para morrer. É onde a criatividade vai para morrer, sabe? Desde o Xbox One que o Xbox acabou, né, cara? E, putz, é muito triste porque Perfect Dark é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. O primeiro lá do 64, assim. Eu amei aquele jogo quando eu joguei. Amei, cara, amei. Joguei e rejoguei muitas vezes, sozinho, com amigos. Um jogo extremamente criativo, com uma história que tinha muito pano pra manga ainda, com uma personagem fantástica. Eu li os quadrinhos também. Eu joguei o do 360, né, que é a prequela, que é o Perfect Dark Zero, que é péssimo, é muito ruim. Então, como eu disse, a Microsoft e o Xbox é onde as franquias vão pra morrer, né? E aí, cara, eles lançaram aquele remaster, né, do Perfect Dark para Xbox 360, que é lindo também, que é um jogaço, que é a versão definitiva. Então, eu não consigo entender, cara. A Rare, cara, super criativa na época do Super Nintendo, até a época do 64. Por que a Microsoft comprou a Rare, cara? A gente podia ser feliz, todo mundo podia estar vivendo naqueles panfletos mormons que as pessoas estão felizes no céu, assim. Isso podia ser a nossa realidade hoje, mano. Mas não. Microsoft tinha que comprar Perfect Dark e, né, destruir completamente a franquia, cara.
Esse aí é o cancelamento mais recente que a gente tem notícia até agora, né, como diria o Homer, porque muitos mais virão com certeza. E ele me dói muito, cara. Primeiro, que não é só o jogo que foi pro saco. O estúdio que foi criado pela Microsoft, investido bilhões de dólares, contratado os maiores talentos da indústria, foi fechado quando esse jogo foi cancelado. Então assim, Microsoft ultimamente aí tem mandado uma galera embora, mais de 9.000 pessoas mandadas embora, incluindo aí o The Initiative, que era o estúdio que estava responsável por esse jogo. E esse jogo ele estava no limbo, né, cara? Ele estava no Development Hell por anos e anos e anos. E assim, o estúdio tinha sido formado lá em 2018, cara. E até agora nada. A Microsoft não consegue desenvolver nada, cara. Eles são uns fracassados, assim, é péssimo. O ambiente de desenvolvimento de jogos da Microsoft é péssimo, cara. Soltam um jogo por geração agora e geralmente é um jogo medíocre, assim, sabe? Destroem franquias, destroem estúdios aclamados, cara, é péssimo. Enfim, né? Eles destruíram esse novo Perfect Dark, que tinha sido anunciado com um teaserzinho, acho que lá em 2018 mesmo. Depois passaram-se anos sem a gente ter notícia nenhuma. Aí ano passado, em 2024, eles mostraram na Microsoft Showcase um trailer de gameplay super legal. Finalmente, né, a gente teve notícias do jogo que estava morto fazia anos. Né, a gente conseguiu ver o gameplay do jogo, pelo menos o conceito de gameplay do jogo, parecia interessante, né? Uma parada mais imersiva, que não era só ir andando e atirando, né? Mostra ela usando alguns gadgets também, que ela para hackear portas e tudo mais. E aí, né, esse ano nem apareceu na Microsoft Showcase, todo mundo estranhou, e aí recebemos a devastadora notícia que o jogo tinha sido cancelado e a galera demitida com mais 9.000 pessoas aí, né? Cara, eu tô sem palavras, assim, pra falar sobre o cancelamento desse jogo que eu aguardei por tanto tempo. De uma certa forma, me deu até um alívio, porque eu não confio mais em nada, cara, que saia da Microsoft. Nada, nada. Eu já tenho uma má vontade com a Microsoft agora muito grande, assim. Mas é uma pena que a galera perdeu todo o trabalho, né? Todo mundo perdeu o emprego nesse processo, sabe? Então imagina um jogo de tiro, cara, onde o tiro não é a principal mecânica do jogo. Você pode usar de espionagem, sabe? De gadgets, de outros recursos para ir navegando pela fase. E pô, evoluiria a história da Joana Dark, que é uma personagem maravilhosa dos videogames, cara. E assim, nunca vamos saber, né? Nunca vamos saber o que esse jogo teria se tornado. Isso que é o mais triste, cara. É claro que ainda há uma esperança de algum dia, talvez, alguém pegar essa IP e fazer. Sim, mas pô, viver de esperança mais uma década, mais 15 anos, não tô disposto a isso, cara. Então, eu tento não pensar muito nesse jogo pra não ficar chateado, cara. Porque esse aí foi recente, sabe? Então ainda dói bastante pensar que eu nunca mais vou ver o meu Perfect Dark, mano. E pra terminar com chave de chorume, né? Esse podcast maldito que tá me deixando deprimido. Eu vou falar talvez de um dos maiores, se não o maior cancelamento aí que me afetou muito, assim, e muita gente também. Imagina lá no ano de 2015, cara. Você liga teu PlayStation 4 e você se depara ali na vitrine do jogo ali, do console, com um negócio escrito PT Silent Hills. Quê? Que isso? Aí você baixa esse negócio, é uma demo, e aí você é teletransportado, cara, pra maior demo já criada, maior demo jogável já criada na história dos videogames, mano. Essa demo, pra quem não se lembra, né, acho que todo mundo ainda lembra, cara, lá em 2015 ela explodiu, cara, ela explodiu, todo mundo queria jogar essa demo, que era a demo do novo jogo do Silent Hill, na época ainda liderado pela Kojima Productions, né, pelo Hideo Kojima, que tinha o Norman Reedus como protagonista, né, dirigido pelo Guillermo del Toro. E o gráfico daquele negócio era incrível, cara. E me fez muito sonhar em ter um PlayStation 4 naquela época, assim. Eu tinha acabado de pegar meu Xbox One e já estava arrependido com a minha escolha, né? E quando saiu esse trailer, eu fiquei muito mais arrependido ainda. Eu falei, putz, mais um título maravilhoso que eu nunca mais vou poder jogar nessa porcaria desse console, né? E aí, a galera baixou, né? Foi maravilhoso, eu assisti no YouTube, assim, o pessoal jogando, eu fiquei completamente doido com aquilo ali, nunca tinha visto um gráfico daquele jeito e uma jogabilidade daquele jeito, né? Tanto que depois que esse jogo foi cancelado, tivemos milhares de cópias, né? Inclusive Resident Evil 7, né? Copiou o PT descaradamente. E assim, cara, foi revelado que então esse Silent Hill seria aí o próximo jogo da franquia Silent Hill e tal, né? E a internet veio abaixo, assim, cara. A galera ficou louca com o bagulho, né? Foi baixado mais de 1 milhão de vezes, sabe? A demo. E aí a Konami teve a maravilhosa decisão de cancelar o projeto, mandar o Kojima embora. Por quê? Por que eles fizeram isso, cara? Porque nessa época de 2015, cara,
a Konami, ela não queria mais investir em projetos grandes. Ela estava focando tudo em celular e pachinko, máquinas pachinko, que é tipo umas máquinas caça-níquel lá no Japão, né? Imagina você cancelar o jogo mais aguardado da história, até aquele momento ali, com a demo mais baixada da história, que quebrou a internet. Imagina você cancelar isso, mandar o único cara que tinha criatividade no teu estúdio ali, super reconhecido, né, um rockstar, despedir o cara para focar em mobile e pachinko, né? E é lógico que 10 anos depois, uma década depois, a Konami percebeu a cagada que ela tinha feito. E aí tá voltando agora pro mercado de videogames AAA, né? Com o excelente Silent Hill 2, agora o Silent Hill F, o novo Contra, né? Jogos muito bons. Mas demorou 10 anos para eles perceberem a cagada, cara. E o mais interessante, né? O fenômeno mais interessante dessa demo é que alguns dias depois que o jogo foi anunciado o cancelamento, né? O Del Toro anunciou que não ia mais trabalhar no projeto, a Konami também anunciou o cancelamento. Eles tiraram a demo do ar da loja. Então quem tinha baixado a demo no PlayStation 4, cara, só quem tinha a demo baixada no console poderia jogar. Nem quem já tinha baixado antes não conseguiria rebaixar de novo, né? Ou baixar pela primeira vez. Então começaram a vender PlayStation 4, consoles PlayStation 4 com essa demo instalada por 4, 5 vezes aí o valor do console, né? Isso foi um fenômeno que a gente nunca tinha ouvido falar, né? E é uma pena, cara, porque a gente nunca vai ver esse jogo, né? O que teria sido. Claro que a gente tem aí o Death Stranding, né? Com o Norman Reedus, com o Guilherme Del Toro, com o Kojima. Mas, cara, é um jogo de carteiro, não é um jogo de terror, né? Então, mesmo Resident Evil 7 tendo copiado a fórmula e muitos outros jogos assim, eu ainda penso de vez em quando nesse jogo, no que ele poderia ter sido e o quanto eu gostaria de jogar ele, né? Provavelmente eu teria comprado um console só pra jogar esse jogo. Mas, por hoje eu acho que tá muito bom já. Chega de tristeza. Já vou chorar no banho hoje, provavelmente você também vai. Então, eu acho que tá bom de cancelamentos por hoje, cara. Muitos outros jogos ainda maravilhosos cancelados, como o Prey 2, que eu queria muito jogar ele, né? Foi cancelado também, mas fica para um outro episódio, cara. Aqui é o Ninos, eu vou chorar no banho, te vejo no próximo. Tchau!